No dia da conferência de paz dos demônios humanos no castelo da Rainha dos Demônios, um pequeno monstro se esconde chorando, enquanto a Rainha dos Demônios nada em seu próprio sangue, perguntando ao homem por que eles fizeram isso, quando ela pensava que eles iriam aceitar o tratado de paz. O homem pergunta se ela realmente acha que tal mundo poderia existir. Um mundo onde demônios como ela e humanos dariam as mãos. A Rainha Demônio, surpresa ao ouvir isso, furiosamente libera seu poder, chamando-os de covardes. Então ela pula em direção ao homem, balançando a mão para trás para forçar um ataque, mas o homem apenas sorri. De repente, a senhora aparece nas costas da Rainha Demônio. Ela rapidamente olha para trás, mas é tarde demais. A senhora a esfaqueia no peito. A senhora, arrogantemente, pergunta o que ela pensa e diz que demorou, que eles se esforçaram muito para encontrar um veneno que possa afetar os dois. A Rainha Demônio tosse o sangue do veneno, mas a senhora apenas diz que não pode acreditar que criaturas imundas como ela ainda se atrevem a respirar. A Rainha Demônio agarra o vestido da senhora, fazendo a senhora brava, que a corta continuamente, enquanto a chama de imunda. O monstrinho, testemunhando tudo, chora de dor. O homem para a senhora e diz a ela que a Rainha Demônio é imortal, então a dor física não tem muito efeito sobre ela. Para selá-la, eles deveriam fazer com que ela sinta uma dor real, uma dor que levaria sua alma a um canto. O homem então diz a seus homens que ele supõe que eles devem estar bastante reprimidos depois de uma jornada tão longa e que é hora de liberar a escuridão dentro deles. O pequeno monstro, chocado ao ouvir isso, sabe que tem que salvar a Rainha Demônio. A Rainha Demônio levanta a cabeça e vê o monstrinho chorando do lado. Ela então Smiles chama de arquivo e manda ele fugir. Então um dos homens agarra a rainha e outro homem, sorrindo, puxa seu canivete, dizendo que acha que a rainha é apenas mais uma mulher. Afinal, o homem rasga as roupas da Rainha Demônio e a empurra no chão, gritando que ela não consegue nem se mover, graças ao veneno. Então, eles podem fazer o que quiserem com ela. Ele rapidamente atira roupas, revelando o interior de seu corpo. O homem diz a ela com entusiasmo que seu corpo é modesto e que costumava ser tão arriscado apenas chegar perto dela, mas agora ela está completamente indefesa após o veneno. Ele então agarra seu cabelo, dizendo que ela se prepare, porque eles vão violá-la até ela quebrar. Ela chora de horror e grita, não, mas os homens apenas agarram ela e cada parte de seu corpo. Então eles a atacam continuamente de todas as maneiras possíveis. O arquivo vê isso e lembra como a Rainha Demônio o protegeu, cuidou dele e o amou incondicionalmente. O monstrinho pula em direção à senhora para alcançar sua barriga, e ao tocar a barriga da senhora, ele começa a lançar algo, deixando a senhora chocada. Após terminar de lançar, ele deita no chão, exausto. A senhora furiosa corta a cabeça dele, enquanto gritava para ele sair do caminho. A Rainha Demônio, sendo atacada, ficou chocada ao ver a arca, a cabeça de I rolar antes de parar. Ela gritou de dor e se levantou para alcançar o arquivo, mas o homem ergueu a espada e a cortou, dizendo para não interferir, forçando-a a cair no chão sangrando. O homem diz a todos que parece que suas lâminas finalmente funcionam, e agora eles podem começar a selar a Rainha Demônio. Apesar de seu ferimento, a Rainha Demônio ainda alcança a cabeça do arquivo, empurrando-se para agarrá-lo. O homem, provocativamente, pergunta se monstros como ela também sentem simpatia por sua espécie, comentando que a morte do arquivo foi o que finalmente a quebrou. Ele diz a ela que ela deveria amaldiçoar a sua própria imortalidade, pois o futuro que a espera agora é ser selada no purgatório. Levantando sua espada, ele diz a ela para cavalgar com seu corpo patético e viver na eternidade sofrendo, antes de esfaquear furiosamente. Seu arquivo fecha os olhos ao ver sua Rainha Demônio derrotada. O homem sorri e ri com vontade, deleitando-se com sua vitória. A senhora olha para o corpo sem cabeça do arquivo, chamando-o de imundície. Mas então ela sente algo dentro de seu estômago, deixando-a confusa. Ela deixa de lado quando o homem anuncia o início da cerimônia do selo. Após a Rainha Demônio ser selada e o tempo passar, 2 dos 8 heróis, Lizelot e Espada, estão prestes a ter um filho, sem saber que o bebê dentro dela está absorvendo algo e se transformando em outra espécie, devido a um parasita sanguíneo, pelo qual esse parasita é conhecido. Encontrar ninhos de diferentes espécies de pássaros, expulsa seus ovos e os substitui por um demônio. Isso significa devorar a alma de um bebê humano no útero e transferir sua própria alma para ele, um processo conhecido como técnica secreta proibida. 6 anos depois, dos 8 heróis, Lizelot chama alguém chamado Elixir para ir com ela. Ela sorri para a criança, que então olha para ela com olhos brilhantes e liga para a mãe, perguntando o que era. Mas ele sabia que não era verdade, porque o nome dele era Arquivo antes de cortarem a cabeça do arquivo e o matarem. Naquela época, ele usou o feitiço proibido Parasitismo de Ninhada em um dos 8 heróis, trocando de lugar com o bebê de Lizelot. Naquela época, o parasitismo de sangue era o único feitiço que ele poderia lançar com o pouco de mana que lhe restava para sobreviver. Parasitismo de sangue era o único feitiço que ele poderia lançar com o pouco de mana que lhe restava para resgatar sua Rainha Demônio. Ele renasceu como humano, como filho de seu inimigo mortal e como filho da mulher que humilhou sua Rainha Demônio. Para Arquivo, a Rainha Demônio era tudo o que importava no mundo. Ele não tinha pai ou mãe, nem sabia o que era. Depois de ver que estava muito fraco assim que saiu do ovo, sua espécie o abandonou e ele teve que sobreviver raspando as sobras do humano. Foi quando ele a conheceu, a Rainha Demônio confrontou os homens e olhou para eles com seus olhos brilhantes, fazendo-os entrar em pânico e fugir com medo. Ela perguntou ao arquivo o que havia de errado com ele, comentando que ela nunca tinha visto um demônio tão fraco antes.
Ela o agarrou para ver seu rosto e quando ele tentou falar, mas não conseguiu, ela percebeu que ele estava mudo e notou isso como um problema. Dando tapinhas na cabeça dele, ela se ofereceu para buscá-lo nas ruas. Arquivo sabia que ele era alguém sem nome e cuja vida era completamente inútil, mas a rainha demônio o salvou sem hesitação. Então, um momento depois, ele estava lendo no sofá, quando ela perguntou se ele gostava de ler livros. Ele acenou com a cabeça que sim, e ela pensou por um momento antes de bater palmas e sugerir que o chamassem de Arquivo. Ele olhou para ela confuso, e ela explicou que era a palavra para onde documentos e livros eram armazenados, tornando-o perfeito para alguém que amava livros tanto quanto ele. Ele concordou timidamente, e ela declarou, brincando, que Arquivo era o nome dele, pelo qual ele aplaudiu com entusiasmo. Meses depois ela perguntou se ele se perguntava por que ela o trouxe para o castelo. Ela sorriu e perguntou se ela não tinha contado a ele que ela fez isso em um capricho. Ele olhou para ela sério, fazendo-a rir sem jeito. Ela então explicou que, como ele percebeu, ela não tinha família e morava sozinha naquele castelo desde que nasceu. Ela se considerava algo que surgiu ali, como a personificação do mal, ao contrário de outros demônios e humanos. Ela mencionou que seu corpo poderia se parecer com o de humanos, mas ela não poderia dar à luz filhos, nem criar uma família, não importa o quanto ela tentasse. Então, ela supôs que isso era o destino de ser o demônio. Rainha demônio! Ele se aproximou dela e tocou sua mão, fazendo-a sorrir calorosamente para ele. Ela o abraçou e perguntou se ele poderia ser sua família. Mas então, Lizelot pergunta o que há de errado. Ele sorri em resposta, dizendo que no fundo não é nada. Ele sabe a verdade. A mulher na frente dele é Lisa, também conhecida como Alexiel, sua mãe humana, e também a mulher que humilhou sua rainha demônio. Ele olha para Lizelot com fúria, jurando secretamente para si mesmo que matará todos os 8 heróis, incluindo essa mesma mulher que está na frente dele. Ele sabe que dentro dos corpos desses heróis estão cristais enterrados, partes da rainha demônio que foram seladas. Ele sente um profundo senso de obrigação de matar esses heróis, acreditando que é a única maneira de resgatar sua amada rainha demônio. Enquanto alcança a cesta, ele escolhe um grande sanduíche. Enquanto ele faz isso, ele contempla o poder que adquiriu após seu renascimento. Lizelot, enquanto isso, o adverte, insistindo que ele também deveria comer seus vegetais. Em resposta, ele usa seus olhos demoníacos em Lizelot, uma arma única que ele possui. Ela imediatamente pede desculpas e se corrige, dizendo que o que ele realmente precisa comer é carne. Ele está ciente de que seu poder ainda está intacto, mas seus efeitos são notavelmente enfraquecidos quando está próximo dos 8 heróis. No entanto, ele observa que Lizelot é incomumente suscetível aos seus olhos demoníacos. Ele se pergunta se essa vulnerabilidade é porque ela é sua mãe. Lizelot Alexiel, depois de viver 6 anos como um humano, passou a compreender um aspecto crucial da natureza humana. Sua vulnerabilidade está na família. A indefesa de Lizelot é evidente para ele. Ele percebe que poderia usar facilmente acabar com a vida dela. Ele poderia alcançar seu objetivo com um simples comando, ordenando que ela tirasse a própria vida. No entanto, há uma espada em todos os 8 heróis, um guerreiro nato que também é seu pai. Sword. Memórias de Sword, onde ele expressou abertamente seu desdém por qualquer um que se envolvesse com um demônio, vem à mente de Arquivo. Ele se lembra das palavras humilhantes de Sword para a rainha dos demônios, o desprezo e desdém em sua voz, e suas ameaças cruéis, demonstrando sua total falta de empatia ou respeito. Arquivo é agudamente ciente de que Sword não tem afeição por ele, seu próprio filho. Isso significa que seus poderes demoníacos, embora significativos, ainda não são páreo para Sword. Ele suspeita que Sword poderia facilmente combater os efeitos de seus olhos demoníacos simplesmente através da pura força de vontade. Arquivo abriga um plano para derrotar Sword. Ele decide manipular Lizelot, usando-a contra Sword e virando o herói contra sua amada. Arquivo vê um caminho para a vingança. Este é o método que ele escolhe para exercer sua vingança. Uma estratégia nascida de um ódio profundo e um desejo de libertar sua rainha demônio. Mais tarde, Sword grita, pelo menos, que ele não pode fazer aquilo e que não há como ele poder amá-lo. Ela calmamente pergunta por que ele questiona, se ele não disse sempre que queria um menino. Ele responde que Elixir nem o abraça, mal fala e nunca ri. Lizelot diz a ele que é porque ele não está abrindo seu coração para Elixir, sem saber que Elixir está lá fora, ouvindo-os. A espada diz a Lisa que ele realmente tentou ser um pai para Elixir, mas naquele dia ele sentiu arrepios na espinha quando olhou nos olhos de Elixir. Ele diz que os olhos de Elixir não são os olhos de um humano, mas outra coisa. Lisa grita que Elixir é filho deles, mas a espada murmura que nem a cor do cabelo de Elixir nem seu rosto se parecem com ele, e que os olhos de Elixir são como os olhos de um demônio. De repente, a espada sente uma aura forte atrás dele, fazendo com que ele olhe para trás e veja Lizelot olhando para ele com raiva. Ele imediatamente explica que não está dizendo que o garoto é um demônio. Mas ela furiosamente pergunta se ele está insinuando que ela o traiu com um demônio. Incapaz de acreditar que ele poderia pensar algo tão estúpido, a espada tenta parar Lizelot, mas ela foge chorando, saindo do quarto e gritando que ele é o verdadeiro demônio. Ela continua falando quando Elixir, agindo como se tivesse acabado de acordar, pergunta a ela o que há de errado. Ela o abraça e pede desculpas. Em seguida, diz a ele que não é nada e sugere que eles vão para o quarto dele juntos. Um momento depois, os dois estão no quarto dele quando ele pergunta se ela e o pai dele brigaram. E então, chorando, ele diz que é tudo culpa dele. Ela docemente garante a ele que não é verdade e que ela está orgulhosa dele, mas o pai dele simplesmente não o entende. Ele usa seus olhos demoníacos nela e pergunta o que ela deseja.
Ela olha para ele com horror e responde que ela só quer que ele e seu pai vivam uma vida feliz juntos, mas que o pai dele fica assustado com ele, e ela acha que o pai dele está saindo com outras mulheres. Ele pergunta se ela quer que o pai dele a ame, e ela responde que quer que o pai dele a ame tanto como família quanto como mulher. Ele diz a ela que concederá seu desejo, e então ela o vê se aproximando dela. Mas em seus olhos, ele se transforma na espada. Ele entra no corpo dela, e um momento depois, ela está na cama gemendo. Ele olha para ela, pensando que os humanos realmente são criaturas vis. Ele sabe que usando sua ilusão de mente demonizada, ele fez com que Lizelot o reconhecesse como Sword. Ele percebe que os efeitos da ilusão da mente são bastante eficazes, mas também sabe que não pode continuar usando-a assim por muito tempo. Ele se pergunta como deveria fazer para que a espada real reflita nos olhos de Lizelot. E que ele irá transformá-lo em um demônio. Um momento depois, ele estava dormindo pacificamente na cama, quando Sword entrou em seu quarto, segurando uma adaga afiada. Enquanto Sword levantava sua adaga para esfaqueá-lo, Lizelot pulou do canto e bloqueou o ataque de Sword com sua própria espada, bem a tempo. Ela chamou Sword de demônio vil, e perguntou como ele se atreveu a machucar seu amado filho. Sword gritou e disse a ela que Elishir a estava manipulando, mas ela disse a ele para calar a boca, e rapidamente o atacou. Felizmente, Sword bloqueou seu ataque e insistiu que o garoto não era deles. A criança Lizelot gritou e o chamou de demônio imundo, e disse para ele calar a boca. Em seguida, disse a Elishir para fugir, o que ele fez sorrindo. Momentos depois, ele estava rindo sob a lua cheia, perguntando aos humanos inúteis se eles gostavam de sua malandragem. Ele não podia acreditar que criaturas tão vergonhosas e fracas tivessem conseguido exterminar os demônios, pensando que era verdadeiramente patético. Levantando as mãos no ar, ele perguntou à rainha demônio se ela estava observando. Ele fechou os olhos e lembrou que, em sua vida anterior, ele tinha sido completamente impotente, mas agora ele havia completado uma parte de sua vingança. Ele disse à rainha demônio para continuar observando e prometeu se vingar dos heróis que a levaram. De repente, a voz de Sword, cheia de golpes, disse a ele que ele entendia tudo. Sorrindo, ele perguntou à espada se ele foi quem sobreviveu, comentando que achava que seria o contrário. Os gritos de Sword lhe disseram para não ficar arrogante, porque ele tinha acabado de colocar Lizelot para dormir. Então, Sword o chamou de espada demoníaca. Perguntou o que ele tinha feito com seu filho. Elishir respondeu que ele o consumiu, reivindicando que o bebê do herói foi delicioso. Isso fez Sword gritar de raiva e lançar seu machado em direção à cabeça de Elishir. Docemente, Elishir chamou Sword de pai, perguntando se ele realmente iria matá-lo. Sword ficou chocado ao ouvir isso e parou bem a tempo, antes do machado atingir a cabeça de Elishir. Então, Sword lembrou de alguém perguntando se ele tinha certeza de que estava tudo bem em trabalhar e ignorar sua esposa grávida. Ele respondeu que precisava ganhar dinheiro para a chegada do bebê. O homem comentou sobre seu passado como um guerreiro habilidoso trabalhando para a guilda, e questionou por que ele estava trabalhando em uma mina de carvão em uma vila tão miserável. Sword respondeu que era porque Lizelot desejava uma vida normal. Além disso, ele nunca pensou que alguém como ele pudesse se tornar pai, então ele sabia que precisava fazer o seu melhor. De repente, o sangue espirrou por toda parte, e Sword ficou chocado ao ver uma longa espada perfurada em seu peito. Olhando para trás, ele viu Lizelot, que furiosamente lhe disse que Elishir era seu filho. Então Sword caiu no chão e lentamente fechou os olhos na morte. Elishir levantou a mão e pensou que eles estavam apenas começando. Ele estala os dedos e a alma de Lizelot retorna ao seu corpo, lentamente voltando à realidade. Ela vê a espada morta, deitada em seu próprio sangue, e fica chocada. Ela se abaixa, se perguntando o que ela estava fazendo e por que a espada estava lá sem vida. Ele diz a ela que Sword estava certo e que ela, Lizelot Alexio, o herói, foi manipulada por seus olhos demoníacos e matou seu próprio marido, confundindo-o com um demônio. Ela olha para suas mãos ensanguentadas e pergunta por quê, enquanto ela grita e chora em desespero. Ele friamente a informa que ele não é seu filho e que está arquivando o demônio vil que ela matou. Lizelot cobre os ouvidos, chorando e gritando de dor. Ele pergunta a ela, provocativamente, como é ser humilhada e ter sua mente manipulada. Zombeteiramente, ele a chama de herói poderoso, a salvadora do mundo, e pede que ela lhe diga a resposta. Lizelot agarra sua espada coberta de sangue, e ele pensa que sabe o que está por vir. Ele percebe que é hora de testar e decide ver o quão forte o vínculo familiar realmente é para esses humanos, enquanto pondera se deve controlá-la com seus olhos demoníacos. Lizelot corta seu próprio pescoço, escolhendo morrer. Surpreso com ela, surpreso com seu suicídio, ele se aproxima para entender suas ações. Ele diz a ela que ela matou o marido e teve seu filho devorado. Tocando seu rosto, ele pensa que o espírito dela não aguentou. Soltando a cabeça dela, ele provocativamente a chama de mãe e diz a ela para não chorar. Mas então ela estende a mão, tocando seu rosto e dizendo que está tudo bem, e chamando-o de seu adorável filho. Ela o tranquiliza, dizendo que sua mãe está lá, fazendo-o morder os lábios. Ele sabe que foram esses humanos que levaram sua rainha demônio embora. Então Lizelot, com lágrimas nos olhos, promete a ele que ela sempre irá protegê-lo, para que ele não tenha medo. Ela então fecha os olhos, chamando seu nome docemente. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ele observa Lizelot falecer, e suas lágrimas escorrem por seu rosto, fazendo-o se perguntar o que elas são. Ele se lembra da rainha demônio perguntando a ele se ele poderia ser a família dela. Olhando silenciosamente para o corpo sem vida de Lizelot, por um momento ele cerra os dentes de raiva e pergunta a Lizelot se isso é algum tipo de piada.
Ele então pega a espada e a lança em direção ao cadáver de Lisalot, esfaqueando-a continuamente, enquanto declara que uma mulher como ela nunca poderia tomar o lugar da rainha demônio. Um momento depois, ele conclui que a família e as emoções são verdadeiras fraquezas humanas. Ele então extrai o cristal, percebendo que agora ele o possui. Ele se entende melhor e decide usá-lo ao máximo para se vingar. Vingar e resgatar a rainha demônio. Ele diz aos heróis para esperarem por ele. 14 anos depois, na enorme porta do castelo, alguém bate. O guarda lá dentro pergunta quem é, e ele responde que é a pessoa contratada como professor. O guarda pede para examinar sua carta de convocação, e ele entrega a carta através da Gap. Ao vê-la, o guarda pede desculpas por sua grosseria, explicando que não esperava que o filho de um herói fosse convocado como professor da academia. Então, ele se dirige a ele como Lord Elixir Alexiel. O guarda o convida para entrar na Royal Hero Academy. Como o nome indica, é uma instituição que educa crianças com habilidades e talentos para se tornarem heróis. Os alunos reunidos nesta academia possuem talentos excepcionais em todas as categorias, e não é surpresa que os filhos de heróis também se matriculem lá. De repente alguém liga para ele, e a senhora, recuperando o fôlego, dá as boas-vindas à Royal Hero Academy. Ela se apresenta como Lick Wiseman e explica que o diretor a mandou recebê-lo no portão, mas ela estava atrasada. Ele olha para ela em silêncio, fazendo-a entrar em pânico e pedir desculpas pelo atraso, explicando que foi parada por um aluno no caminho. Ele diz que não tem problema e agradece pela recepção. Ela timidamente olha para o rosto dele e diz que vai assumir a responsabilidade de mostrar a ele ao redor da academia, fazendo-o sorrir sem jeito e agradecê-la por seu gesto gentil. Elixir levou 14 anos para finalmente se estabelecer em uma posição de professor lá, depois que ele matou Sword e Lizelot. Ele usou seus olhos demoníacos para manipular os aldeões para se livrarem dos corpos e criar uma história onde Sword e Lizelot morreram em uma invasão de monstros. A história oficial contada ao público foi que os pais do herói deixaram seu único filho com um conhecido, e depois desapareceram. Depois disso, Elixir usou seus olhos demoníacos para ser adotado por uma família nobre, permitindo-lhe viver uma vida sem desconforto. Ele também aprendeu como se integrar à sociedade durante sua vida de classe alta. Em resumo, Elixir pode dizer que sua vida como humano tem navegado suavemente até agora. No entanto, ele nunca teve a intenção de mergulhar no tipo de tranquilidade que os humanos desfrutam. Em vez disso, ele utilizou sua posição e poder como o filho de um herói ao se juntar a uma guilda que caçava os restos do demônio. Elixir do exército sabe que precisa ganhar experiência e mostrar suas habilidades para se aproximar dos heróis. Ao fazê-lo, ele nunca hesita, mesmo quando chega para matar outros demônios, acreditando que, contanto que seja pelo bem da rainha dos demônios, ele fará qualquer coisa necessária. Então, usando seu blaze completo, ele matou e queimou muitos demônios. Porém, um dos demônios sobreviveu à chama e pulou em direção a ele para atacar. Felizmente, ele usou seu poder demoníaco a tempo de fazer o demônio parar bem na frente dele. O demônio, reconhecendo o poder, não podia acreditar que era o olho do demônio. Ele puxou sua espada do seu inventário, agarrou-a com força e caminhou mais perto do demônio imobilizado. Então ele cortou o demônio metade. O demônio, reconhecendo-o como um demônio, perguntou por que o corpo do demônio desabou em pedaços. Ele observou enquanto outros demônios e humanos queimavam até a morte ao seu redor durante seu treinamento e experiências. Elixir percebeu uma coisa, que seu poder não era suficiente. Eram capazes de destruir fortalezas com um único ataque. E seus ataques eram tão rápidos e ferozes quanto um raio, até mesmo capaz de fazer as estrelas caírem. Percebendo o quão longe ele ainda tinha que ir, ele decidiu mudar seu plano. Ele já tinha sua linhagem e realizações, então as únicas coisas que ele precisava era subir a escada naquele mundo. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo, até que o exército regular o contatasse. Ele se lembrou do velho dizendo que alguém com suas habilidades poderia até ser colocado no comando da ordem do cavaleiro do exército regular, e perguntando se ele não gostaria de uma posição alta no exército. Ele olhou para o velho e respondeu graciosamente que, com sua permissão, se ele servisse no exército regular, ele teria uma colocação preferencial. O velho o incentivou a falar como ele poderia ajudar, ao que ele respondeu que sempre sonhou em se tornar um professor. Elixir, a única razão para vir para a academia, foi fazer uma lavagem cerebral nos filhos do herói e transformá-los em suas mãos. Ele olhou para seus olhos, fazendo-os se alinharem respeitosamente, enquanto pensava na certificação do medo, feitiço de clarividência e segunda visão. Ele decidiu usar todas as habilidades que tinha com seus olhos demoníacos para seduzir aquelas mentes jovens. De repente, um estudante esbarrou nele e caiu no chão, enquanto ele silenciosamente jurava fazer os heróis experimentarem o desespero enquanto seus amados filhos os matam durante o sono. A senhora disse que sim, mas então ele percebeu um poder brilhante dentro dela que o surpreendeu e o lembrou do homem que humilhou principalmente a rainha demônio. Ela agradeceu por sua ajuda e timidamente desculpou-se. Ele observou a senhora fugir e perguntou a Lick quem ela era. Lick respondeu que a menina era filha do grande herói Senhor Flugal, Ribon Ocioso Ribon. Um momento depois, na aula, ele começa contando aos alunos que a alquimia é em grande parte incompreendido pelas pessoas. Muitos percebem isso como apenas um subproduto da magia, mas essa suposição que ele afirma é errônea. Seu olhar se volta para a ociosa Ribon, que ouve atentamente.
Ele reflete sobre sua identidade como a única prole do frugal Redbone, o reverenciado cavaleiro sagrado responsável por selar o demônio rainha. À toa ele observa que é proficiente tanto em martial quanto em artes literárias. Possui olhos encantadores e emana uma fibra moral robusta, atributos que seu valente pai da noite admira muito. Mas algo o intriga. Dotado de repente, uma voz interrompe sua linha de pensamento, proclamando em voz alta que a alquimia é totalmente manca. O homem, um tanto irritado, responde que seu propósito nesta aula não era apenas instruir na elaboração de venenos ou poções. Frustração em sua voz. Ele explica que as origens da alquimia estão além dessas aplicações restritas. Para ilustrar seu ponto de vista, ele pega uma página de um caderno e declara sua intenção de remodelar sua perspectiva. Infundindo o papel com seu poder, ele corta-o surdamente através do ar. O ato corta a mesa de maneira limpa e 2. A demonstração deixa todos os alunos da sala de aula surpresos. Ele passa a elucidar que apenas amplificou a densidade do papel e induziu uma leve vibração, usando eletricidade, transformando um pedaço de papel inócuo em uma lâmina letal. Liberando o papel, ele continua sua palestra, detalhando como a análise e aprimoramento das propriedades de um objeto são fundamentais para a alquimia. E então, como final, uma luz verde irradia do papel, remontando gradualmente a mesa dividida, até que ela pareça ilesa. Ele questiona os alunos se eles agora estão inclinados a aprender. Sua resposta é uma salva de palmas, elogiando sua demonstração legal e incrível. Ele lhes oferece um sorriso, mas internamente ele os descarta como insignificante. Seu espanto com uma demonstração tão básica do poder o leva a questionar seu potencial como futuros heróis. Seu olhar volta a contemplar preguiçosamente se a prole de um verdadeiro herói poderia ser tão facilmente cativada por tal simplicidade. No entanto, vendo os aplausos ansiosos de Ida, ele começa a duvidar de sua avaliação inicial. Apesar da admiração, um cético entre os estudantes o desafia, apontando que cortar um pódio com papel não impressiona. A frustração do homem pico, e ele decide colocar o cético à prova. Conjurando um item em sua mão, ele reconhece a aparente familiaridade com a alquimia, apresentando uma garrafa de água. Ele desafia o homem a transformá-la em algo diferente. O homem fica de pé, exalando confiança e se aproxima da mesa com a garrafa. Colocando a mão sobre ela, ele canaliza seu encantamento, colocando a garrafa de Blaze e fervendo a água ofegante com o esforço que ele faz para buscar validação. No entanto, ele se depara com um lembrete de que a tarefa era transmutar a água em uma substância distinta e não apenas alterar seu estado. O homem, um tanto confuso, concordou e explicou que era precisamente por isso que ele ferveu. Frustrado, ele diz ao homem que a água ainda é água mesmo quando fervendo, e que o que ele usou foi magia de encantamento e não alquimia. Os alunos riram do mal-entendido do homem, mas ele deu um tapinha no homem de forma tranquilizadora, dizendo-lhe que ele era muito bom em magia de encantamento. O homem, no entanto, apenas afastou a mão e voltou para seu lugar, enquanto era encorajado por ter talento e deveria ficar quieto e aprender. Ele então desafiou o resto da turma, perguntando se alguém poderia fazer melhor do que o homem. Especialmente como todos riram, ele os convidou a levantar a mão se fossem corajosos o suficiente para evitar constrangimento, mas ninguém se atreveu. Isso o fez perceber como os humanos simples podem provar seu talento, garantindo que não o subestimem e mantendo uma distância respeitosa era necessária. Para alguém segurando a bengala da professora, voltando sua atenção para ociosamente, ele pediu que ela se aproximasse, causando perplexidade entre ela. Os alunos olharam para ela enquanto ela timidamente tentava recusar, mas ele insistiu, dizendo que tinha ouvido falar que ela era uma excelente estudante e perguntando se ele estava enganado. Ela timidamente se levantou e desceu as escadas, então se acalmou e usou seu poder de restauração na garrafa. Ele ficou surpreso ao ver, reconhecendo-o como um feitiço normalmente usado por alquimistas de alto nível, e percebeu que ela tinha talento. No entanto, ele notou a expressão dela mudando, e se perguntou o que estava acontecendo com ela. Enquanto ela olhava de repente, ela soltou um gemido sussurrante, e ele imediatamente usou seu olho demoníaco de clarividência para ver como ela estava. Para sua surpresa, ele viu um corpo fazendo-o se perguntar se a jovem estava realmente excitada. Preguiçosamente, ele recupera o fôlego e anuncia que terminou. Ele a observa sem emoção, pega a garrafa, levanta-a para a luz do sol que entra pela janela, examina o líquido verde dentro e depois derrama-o sobre a mesa. Para sua surpresa, o líquido produz plantas que rapidamente se entrelaçam ao redor da mesa. Um dos alunos grita surpreso ao notar que o pódio de madeira parece ter curado. Outro aluno, incrédulo, pergunta se preguiçosamente transformou a água em uma poção de cura. Ele reconhece que Idle realmente fez uma poção de crescimento, mas também sabe que tal poção normalmente leva pelo menos 3 dias para um alquimista criar. Mais importante, ele percebe que o corpo de Aida está em um estado febril, especialmente em torno de sua região inferior. Ele especula que pode ser algum mana hereditário de normalidade frequentemente encontrado em pessoas com genética superior e considera como ele pode utilizar isso em seu benefício. Mais tarde, Lick diz a ele com entusiasmo que sua primeira aula foi muito impressionante. Ele agradece com um sorriso e então menciona que tem uma pergunta que a faz olhar para ele com curiosidade. Ele pergunta sobre as aulas focais para alunos excelentes, perguntando se elas são chamadas de aulas especiais. Lick confirma e explica que professores que se destacam em sua área têm recursos para o privilégio de ministrar aulas especiais. Ele expressa seu desejo de ser o professor responsável por Idley Airborne, pedindo a opinião de Idle.
Ele também menciona que Idley é uma aluna promissora que poderia se tornar uma pioneira na alquimia, e ele ficaria encantado em ensiná-la. Lick responde que a seleção de professores para aulas especiais é determinada através de indicações durante a reunião de seleção. Ele se aproxima, pedindo esclarecimentos sobre a reunião de seleção. Ellie explica que é uma reunião dos melhores alunos, onde os professores mostram suas habilidades e os alunos, em última análise, escolhem seu mentor preferido para aulas especiais. Ele recua na compreensão do processo e decide tomar a iniciativa de conversar com o Ocioso, mas então percebe que o Ocioso está falando com outro professor. Lick o informa que o pai de Idle já recomendou que ela ficasse sob a supervisão do Vangel da Visa, de acordo com a política familiar. Ela acredita que Idle aderirá à decisão de seu pai. No entanto, ele apenas sorri em resposta, aparentemente imperturbável por esta informação. Mais tarde, no quintal da academia, Idley olha para os alunos conversando alegremente ao lado, e quando eles a notam, ela imediatamente se vira para sair. Mas de repente, alguém pergunta se sua condição é a razão pela qual ela gosta de ficar sozinha. Ela olhou para trás em estado de choque e viu Elixir lendo pacificamente no banco. Ela ficou surpresa ao ouvir isso de seu professor, mas ele apenas perguntou seriamente se eles deveriam conversar um pouco enquanto comiam. 1 minuto depois, eles se sentaram sem jeito no banco. Ela se aproximou para olhar para ele e ele perguntou o que era. Ela timidamente não respondeu nada e disse que o sanduíche que ele estava segurando parecia gostoso. Ele respondeu que entendeu e comeu o sanduíche. Ela perguntou se a esposa dele tinha preparado para ele e disse que era tão legal. Ele mordeu seu sanduíche e respondeu que era solteiro. Ela, suando, perguntou se ele mesmo fez e ele respondeu que sim. Ela olhou para ele sem jeito e não conseguiu pensar em nada, mas então ele perguntou se ela queria um pouco e disse para ela pegar o que ela quisesse. Ela disse a ele que ela ia pegar um e pegar o sanduíche. Mas antes que ela pudesse pegar o sanduíche que escolheu, ele agarrou-o mais rápido e comeu como um cachorro faminto, enquanto dizia a ela que crianças deveriam comer carne. Ela olhou para ele confusa, lembrando que ele disse que ela poderia pegar o que quisesse e morder no sanduíche dela. Mas então ela ficou chocada quando provou. Então ela disse a ele que estava realmente delicioso, mas então ele perguntou se a excitação dela diminuiu agora, deixando-a chocada. Ele diz que ficou surpreso e pergunta a ela quem sabia que uma aluna entraria no cio bem na frente de todo mundo. Ela puxou a saia e perguntou timidamente como ele sabia o que aconteceu. Ele respondeu que era professor, então sabia onde procurar, mas tinha medo que ela começasse a agradar a si mesma na aula. Ela timidamente fechou os olhos e não conseguia olhar para ele com timidez. Ele diz a ela que ela possui uma grande mana, mas ela fica sexualmente excitada ao usar magia, que é uma espécie de mana de condição de normalidade. E pelo que ele sabe, era impossível curar. Isso significa que não há esperança para ela no futuro. Ela olha para ele em pânico e implora para ele não contar a ninguém sobre isso, mas ele apenas coloca a mão perto dela e se inclina sobre ela, enquanto pergunta o que aconteceria se ele dissesse que poderia conquistar aquela condição dela e o que ela faria. Em estado de choque, à toa, engoliu em seco, lembrando-se da declaração anterior do Elixir de que uma cura era impossível. No entanto, ele esclareceu que seu objetivo era conquistar, não curar, sua condição. Ela confessou em lágrimas que havia tentado repetidamente resolver o problema sozinha. Então olhou para ele intrigada sobre como um professor que acabara de conhecê-la poderia oferecer ajuda. Elixir sugeriu seriamente que, se ela quisesse descobrir, deveria escolhê-lo na próxima reunião de seleção, alertando-a de que o professor recomendado por seus pais provavelmente informaria seu pai sobre sua condição após a descoberta. Implorou desesperado e preguiçosamente para que ele não deixasse isso acontecer. Elixir estendeu a mão gentilmente enxugando suas lágrimas e garantiu que ele poderia aliviar seu sofrimento, deixando-a chocada e incrédula. Ele então se afastou, instruindo-a a escolhê-lo, garantindo-lhe que isso era tudo o que ela precisava fazer. Se você gostou desse vídeo sobre recap de manhwa, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal para mais conteúdo incrível. Seu apoio é muito importante para mim e me ajuda a continuar trazendo mais vídeos como este. Para se inscrever, basta clicar no botão vermelho inscrever-se abaixo do vídeo e ativar o sino para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Além disso, não hesite em compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que também são fãs de manhwa. E se você tiver alguma sugestão ou comentário sobre o vídeo, deixe-o na seção de comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.